Você já cansou de tocar violão só se for com as cifras? Se não tiver cifra, então uma videoaula você não consegue tocar aquela música? Cansou da tua pasta de cifras? Fica comigo até o final dessa aula, porque hoje eu vou te ensinar a usar essas cifras, essas pastas, o Cifra Clube, ao teu favor para você se livrar das cifras. Pode parecer meio contraintuitivo, mas se você assistir essa aula até o final, você vai entender do que eu tô falando. Esse processo de ficar dependendo de cifras é muito frustrante e provavelmente você se sente até inseguro quando você vai tocar de fato ali, seja na adoração, na missa, no culto, com os amigos ou em qualquer circunstância que seja. Mas a real é que se você entender a estrutura por trás da música, o processo todo fica muito mais fácil. A música, ela tem três pilares principais: melodia, harmonia e ritmo. E quando você entende como é que esses elementos da música surgem, fica muito mais fácil você conseguir tocar a música. Quando a cifra da música aparece para ti, ali nada mais é do que a harmonia da música. Então os acordes que aparecem ali seguem uma lógica. Então, por exemplo, se você vai tocar aquela música, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. E vamos supor que tu tem a cifra. Quando você tem a cifra, você percebe que alguns acordes se repetem muito nas músicas. E esses acordes nada mais são do que graus do campo harmônico. Então você, quando estava começando a tocar violão, é acostumado a trabalhar somente o sentido da visão. Então você treina muito essa parte do ver as cifras. Então, tem as anotações aqui, Dó, Sol, Lá menor, Fá, que quando a gente vai para outras tonalidades, você fica preso nas cifras e não consegue tirar as músicas sem ter a cifra. Então, eu te proponho o seguinte exercício. Pega o teu papel e caneta e anota ele. Você vai criar um baú de referências pessoais. Como assim, Carlos? Você vai pegar algumas músicas que você já tem a cifra delas, ou que você já consegue tocar elas no violão, e você vai fazer o seguinte. Pega um bloco de notas e você vai colocar as progressões de acordes mais usadas. Por exemplo, você sabe tocar parabéns para você e é sol. Parabéns para, depois vou pro ré, depois do ré vou pro sol, depois do sol vou pro dó, vou pro sol, vou pro ré e vou pro sol. Então, essa sequência de acordes você vai anotar. Depois você vai e anota a sequência de acordes de outra música. Até que você vai percebendo uma coisa. Esses acordes, eles se repetem normalmente. A música está em Lá menor, por exemplo, provavelmente vai aparecer um Fá, um Mi, um Dó, um Ré menor. Então, quando você vai tendo na tua frente aqui, visualmente, e você tem esse repertório, no caso, são várias músicas que você já sabe tocar, essas músicas já estão internalizadas na tua cabeça. Tu não precisa fazer um esforço de aprender do zero e estudar um monte de coisa que você não vai realmente colocar em prática. Então, quando você faz isso com músicas que você já sabe tocar, fica muito mais fácil, porque essas músicas já fazem parte da tua história, da tua identidade sonora. Então faz o seguinte, anota várias progressões de acordes, progressões essas sequências de acordes, e agora você vai fazer esse exercício que é o exercício que mais vai fazer você evoluir tua percepção musical. Ao invés de anotar somente os acordes, que você está vendo aqui, né? Sol, Ré, Sol. Ao invés de fazer isso, você vai colocar os números do campo harmônico. Então, se a gente está em Sol, esse vai ser o primeiro grau do campo harmônico. O Ré vai ser o meu quinto grau. Depois eu vou para o Sol. A gente volta para o grau 1. Vamos supor que foi para um Lá menor, do nada. A gente tem um Lá menor aqui. Foi para onde? O Lá menor é qual grau? Ele é o 2. Então vai anotando isso. E depois que você fizer isso, tem na tua frente um papel com os acordes da música. Só que não é os acordes, são os graus do campo harmônico. E aí você vai começar a tocar isso. Por exemplo, aqui ó, Sol, Ré, Sol, Lá menor, que é o 2, 5 e voltou pro 1. Beleza, Carlos, mas o que é que eu vou fazer com isso agora? O 1, ele é um grau do campo harmônico, ele traz uma sensação. Se a gente está falando do campo harmônico, cada acorde tem uma função diferente. Aqui é a função tônica, é como se eu estou relaxado, estou em casa. Quando eu vou pro Ré, é criado uma tensão. É como se eu fugir da minha zona de conforto, que eu estava ali em casa. Mas agora eu não estou mais em casa.
eu fui para um lugar distante do meu ponto de equilíbrio, que é aqui na tônica. A tônica é aqui, o conforto. Quando eu saí da tônica, eu vim para uma região que não é mais tão familiar para mim, que não é tão confortável quanto quando eu tô na tônica. Então, você vai internalizando as sensações harmônicas e aí você vai, com o tempo, percebendo que, cara, não é preciso eu decorar os acordes, mas sim as sensações harmônicas, e nem tanto decorar, mas internalizar. Porque você vai percebendo que a música nada mais é do que movimento. Tensão, resolução. Tensão, resolução. Tônica, que é a resolução, entre aspas. Tensão é a gente chama de dominante, que é o quinto grau. Só para revisar, a gente tem 3 funções harmônicas principais. A gente tem a tônica, que é o primeiro grau. A gente tem a subdominante, que é o quarto grau. E a gente tem a dominante, que é o quinto grau. Então, se eu estou no Sol maior, aqui é a tônica. O Ré maior, a gente está no quinto grau, que é a dominante. E se eu vou pro Dó, eu tenho a subdominante. Então, isso é muito legal, porque você vai aprendendo a internalizar a sensação harmônica. Agora, mais um exercício bônus para você é: comece a cantar o baixo do acorde. Por que, Carlos? Porque quando você canta o baixo do acorde, você está pegando as pistas que a música te dá. Como assim? Ó, a nota mais grave aqui é o Sol maior. No caso é o Sol, a nota Sol, que também aqui em cima na sexta corda. Você vai cantar, ó. Aí vai pro Ré. Dó. Então, isso é muito interessante porque você vai conseguindo perceber o movimento da música. A música não é só aquilo que é visual, mas também, principalmente, auditivo. Quando você já consegue tocar com as cifras, você tem que partir para esses treinos auditivos, para esses treinos de percepção musical. E, principalmente, começar a entender como é que funciona na prática toda a teoria que você estuda na internet, ou então você estuda ali na escola. Tem que começar a fazer sentido na prática também. E se você chegou até aqui, deixa a palavra ouvido nos comentários, que eu vou saber que você é uma pessoa que realmente quer tocar violão de ouvido e que chegou até aqui. E isso me mostra que você está dedicado em evoluir no violão e aprender a tocar violão de ouvido e se livrar das cifras de vez. Então, para você começar a conseguir colocar em prática, colocar em movimento o conhecimento que você está adquirindo, é muito importante você passar por esse processo. Esse processo que é todo dia praticar um pouquinho da percepção musical, treinar ali o teu ouvido, treinar, fazer com que essa teoria faça sentido. E agora, por último, o terceiro exercício que eu vou te passar é você transpor para outros tons. Como assim, Carlos? Você vai levar para outras tonalidades, porque talvez você esteja muito familiar em tocar as músicas de Sol maior. Aí o Ré é o 5, 4 vai ser o Dó, e o 5 de novo vai ser o Ré. E agora, se essa música tivesse, por exemplo, em Mi maior, o Mi maior passa a ser o meu grau 1, passa a ser a minha tônica. E agora, se a progressão era 1, 5, 4, 5, como é que a gente vai fazer em Mi maior? 1, quem é o 5 de Mi? Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Seria o Si maior. Quem é o 4? Mi, Fá, Sol, Lá. Vai ser o Lá maior. E quem é o 5? É o Si. Então, você conseguiu entender o que a gente falou até aqui? Caso tenha surgido alguma dúvida ao longo do vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente pode até ir trocando uma ideia, eu posso te ajudar melhor. Cara, tem uma coisa que é muito importante que eu deixei pro final, que é: se você quer tocar violão de ouvido, você necessariamente precisa saber campo harmônico. E campo harmônico, a gente falou aqui superficialmente, mas eu demorei muito tempo para aprender a lógica por trás dele. E eu fiz uma aula especialmente sobre isso, que tá aqui, ó. Vou deixar bem aqui para você assistir e assistir nesse momento, porque essa aula tá incrível e eu te conto todo o passo a passo, todo o processo que eu tive que fazer e passar para conseguir dominar o campo harmônico. Então, assiste essa aula porque o conhecimento está bem didático e você vai gostar bastante. Então, um forte abraço e até a próxima aula.